Bom dia, presidente. Em primeiro lugar, Bom dia. Obrigado por ter aceito de passar pela Sciences Po nessa turnê europeia para falar para os estudantes da Sciences Po. Hoje a presidente vai falar sobre a crise da democracia na América Latina e no mundo. Se teríamos que resumir essa palestra, por que você acha que é importante falar hoje da crise da democracia na América Latina e do mundo? Porque eu acho que essa talvez seja a questão política mais importante. E ela decorre de uma grande questão social e econômica, que é a questão da desigualdade. A crescente desigualdade produzida pelas reformas neoliberais e pela brutal concentração de renda e de riqueza que a financiarização, que é essa etapa do neoliberalismo, provoca em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos, onde você tem uma precarização do trabalho, uma pauperização das classes médias e eu acho que é, sobretudo, uma questão seríssima. Não só que se aumenta a pobreza, que se aumenta a desigualdade, mas que se acaba com a perspectiva das pessoas que assim empobrecem de sair da pobreza. Isso significa que você elimina o horizonte da ascensão social. Quando se faz isso, o que acontece com as pessoas? As pessoas olham para os governos e não veem suas demandas serem atendidas. E ao não verem suas demandas atendidas, a política para elas se torna irrelevante. Os governos se tornam irrelevantes e elas passam a ser presas fáceis desse surgimento da extrema-direita. Então, as pessoas que têm compromissos progressistas, compromissos com a esquerda, tendem a assumir de forma muito forte e significativa a questão que a luta contra a desigualdade é também uma luta pela democracia. E a luta pela democracia é condição para que se possa travar uma luta correta pela desigualdade. Então, nós vivemos num momento em que a democracia torna-se a grande questão que nós temos de encarar, de tratar. E ela está sob ameaça. É diferente as ameaças, o nível das ameaças também. Está sob ameaça na América Latina, no Brasil, em toda a Europa, inclusive nos Estados Unidos. Sem dúvida. E justamente falando do Brasil, qual é o estado da democracia hoje no Brasil? Olha, eu sempre digo que a partir do golpe de 2016, do impeachment fraudulento que me tirou do governo, começou um processo em que o Brasil foi progressivamente, a democracia no Brasil foi progressivamente corroída por medidas de exceção. Essas medidas de exceção, elas têm dois aspectos. Tem seu aspecto econômico, que é uma política de desestatização, uma política de redução de todos os ganhos sociais que nós tivemos nesse período, de tirar 36 milhões da pobreza, as pessoas voltaram para a pobreza, de tirar o Brasil do mapa da fome da ONU. As pessoas estão voltando à fome no Brasil, mas é sobretudo também o que fizeram com as instituições. E o que fizeram com as instituições é muito grave. E no Brasil eu acho que é bom que se olhe como uma situação extrema, ultra-radicalizada, mas ela é modelar. É como se fosse um laboratório. Então, no Brasil está em curso o lawfare, que é o uso da lei, não para fazer justiça, mas para destruir o inimigo, que eles consideram inimigo e não adversário político, de forma civil e cidadã. Você desmoraliza através de atos jurídicos, através de julgamentos indevidos, você provoca uma espécie de justiça do inimigo. E assim fazendo, você desmoraliza e tira a razão política daquela pessoa que tem alguma liderança. Vocês têm de ter muito cuidado, porque aqui na França, eu não sei se não é isso que está acontecendo com o Jean-Luc Mélenchon.
É uma boa pergunta. É algo a se preocupar, porque começa dessa forma. Claro. E aí são medidas desmedidas. Claro. Né? São medidas que não têm cabimento. Claro. Todos os indicadores que eu tenho no Brasil é que no Brasil foi utilizado contra o presidente Lula, não só contra o presidente Lula, contra muitos militantes do PT, não só esse mecanismo, que também é uma forma de manipulação da legislação, que foi meu impeachment, que é você fraudar a legislação utilizando a própria legislação para produzir o seu contrário. Mas, no caso do Lula, é típico. O que acontece no caso do Lula? Primeiro, a parcialidade do juiz, agora visível com aquelas revelações, justamente, do Intercept. A parcialidade do juiz. A politização da justiça. O juiz escolhe qual é o réu que ele pretende atingir, independentemente de ser inocente ou culpado. E já os amigos dele, ele é claro, eles foram gravados dizendo que não era correto atingir o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma fundação igual à fundação do Lula. Exatamente. Mas o Lula tinha de ser condenado, punido e retirado do pleito, que elegeu o quem? A extrema-direita. E nesse sentido, a última pergunta seria: qual é, para a senhora, o significado da prisão do Lula e, eventualmente, sua libertação? Olha, o significado da prisão do Lula a gente pode traçar a partir das próprias pesquisas de opinião. O Lula, primeiro, é objeto de uma condução coercitiva. Tiram o Lula da sua casa para poder fazer dentro da casa do Lula. Não, primeiro eles vão na casa do Lula, invadem e fazem apreensão de documentos, alegando que eles queriam saber o que tinha lá, que podia ter irregularidade. Aí pegam até documentos, iPads das crianças. Isso. Depois, eles fazem uma prisão, uma condução coercitiva. Tiram o Lula da sua casa, levam para um aeroporto estranhíssimo e lá o interrogam. O que queriam com esses dois atos? Queriam desmoralizar o Lula, mostrando que ele estava sendo objeto de uma investigação. Claro. Queriam o uso político da imagem. Claro. É por isso que eu digo que aqui com Mélenchon pode ser similar. E aí, num segundo momento, isto produziu o quê? Eles pensavam que com isso eles destruiriam a imagem do Lula. O Lula melhorou seu percentual. Claro. Aí, como não bastava, eles tinham de condená-lo. Exatamente. Aí foram e condenaram ele. Continuou subindo a aprovação dele. Claro. Aí não bastava condenar, resolveram que tinham de prender. Aí achavam que a imagem da prisão seria uma imagem completamente destrutiva do ponto de vista político para a liderança dele. E aí as pesquisas continuaram. E ele chegou a 42% na última pesquisa de opinião. Ele era visivelmente o candidato que ganharia no primeiro turno. Eles não poderiam deixar ele entrar na eleição. Então, impediram ele de participar da eleição. Aí, não parou, não. É uma conversa longa. Aí, a grande capacidade do Lula de transferir votos era uma ameaça, porque poderia derrotar quem tinha restado, porque esse processo também é um processo irônico. Ele destrói os partidos de centro, centro-direita e direita, que tinham, de alguma forma, flertado com os processos golpistas e autoritários. Então, restava o campo livre para o Bolsonaro se tirassem o Lula. E tiraram o Lula do processo eleitoral. Como recompensa, o juiz que julgou o Lula transformou-se em ministro da Justiça. Então, é um processo gravíssimo em relação ao Lula,
que hoje está sendo amplamente revelado, porque evidencia claramente o caráter de absoluta visão política daqueles que o prenderam, e prenderam o inocente. Eles reconhecem que não tinham provas, e o que eles tinham, que eles chamavam de prova, era frágil. Ele chegou a dizer isso nas gravações. Então, é uma situação no Brasil em que nós temos um governo hoje, um governo neofascista, porque o fascismo tinha uma marca, né, uma marca claramente nacionalista. Esse governo não é nacionalista, é um governo em que seu presidente e seus parentes prestam continência à bandeira dos Estados Unidos e consideram o ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, considera que o Trump é uma luz iluminando a consciência do Ocidente. Então, é um governo de caráter neofascista, porque é contra todos os direitos humanos, é a favor da ditadura, a favor da tortura, a favor de assassinatos políticos, e também um governo que tem como agenda econômica o neoliberalismo, porque o Brasil mantinha a regulação do seu mercado de trabalho, que foi conquistado ao longo de anos pelos trabalhadores, a partir do governo Getúlio Vargas. O Brasil tinha a regulação do meio ambiente e a fiscalização do meio ambiente. O Brasil tinha uma lei previdenciária, tinha de ser mudada? Tinha de ser atualizada? Tinha, mas não podia simplesmente, igual estão fazendo, inviabilizar a aposentadoria dos mais pobres, que são a maioria da população brasileira. O Brasil mantinha suas empresas estatais. A Petrobras é a 7ª empresa de petróleo do mundo. Eles querem privatizar a Petrobras. Então, esse casamento entre o neoliberalismo e a extrema-direita é extremamente complicado, porque está causando, em algumas das pessoas que defendem o ideário neoliberal, partidos de direita, de centro-direita, uma certa inadequação. Inicia por uma certa inadequação. Ele é inadequado. Por quê? Porque tentaram moderá-lo. A ideia inicial de todos que o apoiaram, inclusive dos grupos empresariais, era que ele era passível de ser tutelado. E o que ficou claro é que ele não é passível de ser tutelado. Ele não tem, usando uma expressão moderna, o chip da moderação. Não tem como você moderar o fascismo. E eles ficam extremamente incomodados com isso, mas eles querem as suas reformas e acham que ele entrega. O que ele entrega? Ele promete a ordem. E o que ele entrega? Ele entrega o caos político. O caos político, inclusive, nas suas fileiras. Hoje você vê que há atritos das mais diversas formas entre aqueles que apoiou ao governo Bolsonaro. Entre todos eles, hoje há um certo descontentamento. Resta uma base firme e dura para o qual ele fala, e que é a base mais extrema, mais radical. E é por isso que algumas questões soam absurdas. Né? A defesa dele de assassinatos políticos é algo inadmissível, né, em qualquer país civilizado. Então você tem hoje uma situação bastante grave no Brasil. O que eu acredito? Eu acredito que uma das formas que vai levar a transformação desse governo, ela não é talvez de curtíssimo prazo, nem tampouco de curto prazo. Mas eu acho que já começa, da parte da população brasileira, uma grande desconfiança do que ele está fazendo, um grande descontentamento. Porque não há tudo que prometeram do ponto de vista econômico e social, hoje está sendo destruído. Né? Não tem reajuste salarial, não tem... As nossas políticas sociais estão sendo desmontadas, então as pessoas estão voltando para a fome, o Bolsa Família é reduzido,
Nós tínhamos uma política de garantia do acesso à habitação que era importantíssima, também foi desmontada. Por razões absolutamente irracionais, eles acabaram com o mais forte programa médico do Brasil, que assegurava que todos os brasileiros teriam acesso ao médico. Nós chegamos a ter 18 mil médicos, não apenas dentro daqueles normais do Brasil, mas nós trouxemos médicos de fora, trouxemos de Cuba, trouxemos de todos os países da América Latina e trouxemos também do resto do mundo. E isso nos permitiu atender milhões de pessoas. Perfeito. Muito obrigado, presidenta. Eu te agradeço e acho que nós todos temos de nos preocupar com a democracia. Sem dúvida. E com a questão da desigualdade. São as duas grandes questões do momento político e econômico no mundo. Aliás, social.